A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos amigos. Está começando neste momento aquele programa que você já tem costume de assistir às segundas, com o pastor Salles Batista, sempre às 19h30, a palavra pastoral, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de exortação, uma palavra com o objetivo de proporcionar às pessoas uma mensagem que possa trazer conforto, paz para os seus corações, em meio a momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia tem sido um momento que tem causado perplexidade na vida dos seres humanos, o medo, o pavor, a ansiedade. E isso o pastor Salles já tem tratado aqui neste programa, trazendo sempre um aconselhamento pastoral. E eu louvo muito a Deus por esta oportunidade que me foi dada de poder compartilhar com você também de uma mensagem que traga para você ousadia, coragem, enfim, possa fazer com que você se reanime, seja renovado pelo poder da palavra de Deus e possa enfrentar os desafios que surgem a cada momento em nossas vidas. Eu quero fazer uma oração antes de ministrar a palavra de Deus, já abençoando a sua vida, abençoando a sua família, suplicando ao Senhor que a sua palavra, a sua gloriosa palavra, tenha acesso ao seu coração, caia em terra boa e possa frutificar para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco mais uma vez na Tua presença. Eu te agradeço por esse momento tão glorioso em que podemos compartilhar a Tua palavra, podemos compartilhar aquilo que nós temos aprendido e que tem nos ajudado ao longo da nossa caminhada. Eu te agradeço, Senhor, por todas as experiências vividas e eu te peço agora, nesse momento, que todas as pessoas que estão assistindo esse programa sejam abençoadas, sejam alcançadas pela Tua palavra, encontrem o refrigério para as suas vidas. Aqueles que estão desanimados, recebam ânimo da parte do Senhor. Aqueles que estão aflitos, sejam, Senhor, agora amparados, confortados pela Tua doce presença, pela presença do Teu Espírito Santo, pela ação do Teu Espírito Santo em suas vidas, agindo, Senhor, no espírito, na alma e no físico de cada pessoa que nesse momento está assistindo esse programa. Em nome de Jesus, eu te peço todas essas bênçãos na confiança de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais por nós. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Bem, queridos, estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Neste programa eu quero falar sobre a paz. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade, de muita confusão na face da terra. Existem relatórios que confirmam, e esses relatórios são confirmados pelos médicos, que uma grande maioria, ou 75% das enfermidades tem surgido justamente porque não há tranquilidade e paz na vida dos homens. Vejam só, é um relatório, é fato, tá certo? É confirmado pelos médicos que 75% de todas as enfermidades se dá em razão de não haver tranquilidade e paz na vida do homem. Os homens buscam sempre o crescimento, isso não está errado, nós precisamos sim crescer no conhecimento, nós precisamos buscar o melhor para as nossas famílias. Só que em razão desta busca exagerada, as pessoas não descansam, as pessoas já não desfrutam com as suas famílias de um momento tão agradável. E vejam só, o momento com a família é um dos momentos mais agradáveis que existem na face da terra, principalmente se a família está em paz, principalmente se há harmonia entre o esposo e a esposa, se existe essa harmonia, se existe essa paz, por que não desfrutá-la? É necessário que cada ser humano saiba organizar o seu tempo, saiba administrar o seu tempo para que haja tranquilidade, para que haja paz, para que haja harmonia nos relacionamentos. É verdade que o mundo não tem como proporcionar esta paz. Mas existe uma passagem, um texto da Bíblia Sagrada,
que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 6 e 7. Eu quero muito que você medite nesses dois versículos. Se você tiver acesso a uma Bíblia, por gentileza, apanhe a sua Bíblia agora e abra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7. E veja a instrução que Paulo traz para nós. O versículo 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. O versículo 7, veja o que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há uma outra tradução que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o conselho de Paulo para todas as pessoas que têm acesso a essa palavra. No seu tempo, Paulo já percebia que havia uma inquietude, havia uma ansiedade na vida das pessoas e principalmente no seio da igreja. A igreja em Filipos estava passando por esse momento. Alguns irmãos estavam inquietos, estavam ansiosos diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos problemas. E essa inquietude, ela termina tirando a nossa paz. A inquietude, a ansiedade, ela termina se tornando um bloqueio, termina se tornando uma barreira no que diz respeito à paz que nós tanto desejamos e queremos para a nossa vida. Paulo, então, traz um conselho dizendo: não estejais inquietos. Qual a razão dessa inquietude? Por que estarmos tão inquietos, tão transtornados, tão perturbados diante das circunstâncias, diante dos desafios, se nós temos um Deus que domina, um Deus que provê, um Deus que socorre, um Deus que auxilia, um Deus que ajuda, um Deus que é o nosso socorro? Eu creio que você pode agora lembrar bem, eu trago a sua lembrança, o Salmo 46, quando diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, quando nós nos voltamos para Ele, Ele se torna um refúgio, um abrigo, Ele se torna uma fortaleza. E você sabe que os refúgios na antiguidade, e até hoje mesmo as pessoas buscam diante de um temporal, de repente está vindo um grande temporal, uma grande tempestade, as pessoas buscam um refúgio, um lugar onde elas possam se abrigar e não serem atingidas por aquele temporal ou por aquela tempestade. As fortalezas, elas eram edificadas justamente para deter os inimigos, os ataques dos inimigos, os exércitos que vinham contra as nações, contra os países. Então eles construíam grandes fortalezas para dificultar o acesso do adversário, o acesso do inimigo. É claro que nós sabemos pela história que muitos adversários inimigos conseguiram, sim, ultrapassar essas fortalezas e subjugar as pessoas que estavam dentro dessas fortalezas. Só que eu estou falando agora de uma fortaleza diferente. Eu estou falando agora do nosso Deus. Deus, Ele é um refúgio, uma fortaleza que ninguém nesta terra é capaz de penetrar esta fortaleza para nos atingir. Em Deus nós estamos abrigados, em Deus nós temos o refúgio. O Salmo 91, o verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um esconderijo em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus se torna para nós, em meio aos desafios, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio à depressão, aos sintomas de depressões que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, Deus se torna para nós um esconderijo. E esse esconderijo, Paulo diz que é Cristo. Ele diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja como nós estamos
bem abrigados. Veja como nós temos um esconderijo que dificulta o acesso de alguém contra nós. Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Somente em Deus nós encontramos esta tranquilidade, esta paz que nós anelamos. Por isso Paulo diz, quero ler novamente o versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Não existe impossíveis para Deus. Deus, ele tem o poder de resolver qualquer situação. Deus, ele tem o poder para te tirar de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade, ou mesmo que você esteja na adversidade, ele pode te dar livramento, ele pode te ajudar em meio à adversidade. Mas precisamos confiar em Deus. Paulo, então, nos aconselha para que todos esses momentos que trazem inquietude, que trazem ansiedade, sejam colocadas diante de Deus. Por isso ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Deus, ele sabe do que você está passando. Deus vê todas as coisas. Mas o que eu acho belo, sublime da parte de Deus, é que ele quer interagir conosco. Ele quer nos ouvir. Ele não quer apenas que tenhamos em nós a convicção de que ele saiba de tudo. Ele quer se corresponder conosco, interagir conosco, conversar conosco. Então, nesse momento de dificuldade, esse momento de medo, de pavor, converse com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou apavorado, eu estou assombrado diante das situações, diante do que está acontecendo, diante de uma ameaça financeira, diante de uma ameaça de doenças, de pragas, de peste. Eu estou com medo. Nós somos seres humanos e Deus nos conhece. Deus nos trata como seres humanos. Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos sensíveis, nós somos vulneráveis. Mas agora em Deus nós temos esse abrigo, nós temos esse esconderijo. Se você está em busca de paz, Deus tem essa paz para dar ao teu coração. Veja o que Paulo diz: em tudo sejam conhecidas vossas petições, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo. Quando nós temos essa convicção, essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos ajuda, essa convicção ela deve se tornar em ações de graça, em gratidão a Deus, louvando a Deus por tudo. O Salmo 103, o salmista Davi, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Os benefícios de Deus são tão grandes, e no meio desses benefícios, dentre os benefícios de Deus, está a paz de Deus para a nossa vida. Por isso que eu trouxe como tema dessa mensagem a paz de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. No versículo 7, Paulo diz o seguinte: e a paz de Deus. Uma vez que você apanha essa inquietude, coloca essa inquietude, essa ansiedade diante de Deus, através da oração, Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento, porque não existe homem capaz de explicar essa paz de Deus. É uma paz que não depende do momento, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Não depende de riquezas ou de pobreza, do bem-estar ou de momentos difíceis da nossa vida. A paz de Deus, ela está à disposição de todos aqueles que buscam ao Senhor. E eu creio que nesse momento você está precisando de paz, você está precisando de um consolo para a sua vida e não sabe o que fazer. Eu estou trazendo para você, neste momento, uma mensagem bíblica que fala de um Deus que é poderoso para promover a paz para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Veja só, o profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, veja o que ele diz. Veja o que esse homem diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O profeta Isaías foi um homem muito usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
e trouxe muitas profecias concernentes ao nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela veio para promover muitas bênçãos na vida dos homens. Eu quero que, por gentileza, você abra o exemplar da Bíblia Sagrada que você tem, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e você vai ver aqui os benefícios que Jesus trouxe para nós, seres humanos, que estávamos perdidos, estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora o amor de Deus se manifesta através de Jesus Cristo, promovendo a paz e promovendo também a libertação para todos aqueles que necessitam de libertação. No capítulo 61, o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse foi um dos propósitos do Senhor Jesus. Claro que o propósito primordial, principal, foi dar a sua vida em demonstração do grande amor de Deus. Sem a morte de Cristo, a salvação ela não estaria consumada. Foi a morte de Cristo, foi o derramar do sangue de Jesus, foi o seu sofrimento que consolidou o plano da salvação para as nossas vidas. Mas, diante dessa salvação, ou por esta salvação, através desta salvação, nós recebemos muitas bênçãos, muitos benefícios da parte do Senhor. E entre elas, a palavra diz que o Senhor veio para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E ainda diz, a consolar todos os tristes. Talvez seja essa a sua condição nesta hora, triste, abatido, em conflito, sem paz na sua alma, sem paz no seu espírito, a sua mente está para explodir. Mas ouça o que estou dizendo, nesse momento, coloque a sua mente em Deus, coloque a sua mente no Senhor, porque a promessa da palavra do Senhor, a palavra de Deus, a promessa é esta: tu, ó Senhor, conservarás em paz. Veja só, o Senhor vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É uma promessa, e as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. Deus, está escrito que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. A palavra de Deus jamais cairá por terra. Deus faz uma promessa de conservar em paz. Você está precisando dessa paz? Refugie-se em Deus. Venha para a presença de Deus, porque no momento que você vem para a presença de Deus, quando você passa a buscar o Senhor, essa paz é concedida a você pelo Espírito Santo. Essa paz, na verdade, é um estado, uma condição de tranquilidade, de grande calma, de quietude. Enquanto muitos estão inquietos, o Espírito Santo, no momento em que a pessoa se volta para Deus através de Jesus Cristo, que é a nossa paz, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, essa paz é concedida a esta pessoa pelo Espírito Santo. E essa paz promove em você um estado, uma condição de tranquilidade, de grande calma, de quietude. Isto fala, sabe de quê? De unidade, de harmonia, de segurança e confiança. Você quer um exemplo de paz? Você se lembra com certeza daquele momento que os discípulos estavam atravessando o mar e veio uma grande tempestade, só que Jesus estava no barco. Jesus estava com eles no barco, só que Jesus estava dormindo. Uma grande tempestade, e a palavra afirma que o barco estava para afundar, para ir a pique. Enquanto os discípulos estavam inquietos, estavam transtornados, perturbados, procurando de todas as maneiras salvar suas vidas, salvar aquele barco, a palavra afirma que o Senhor Jesus estava dormindo. Sabe o que significa? O Senhor que é a nossa paz,
não se abala. Jesus sabia, Jesus estava ali deitado, mas sabia do que estava se passando ao redor dele, mas estava tranquilo. Sabe por quê? Porque ele tinha o poder para dar a ordem ao mar, ao vento, para que se aquietasse. Até que, em um determinado momento, os discípulos foram onde estava o Senhor Jesus, o acordaram, dizendo: Senhor, não se te dá que pereçamos? O Senhor se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, mandou que se acalmasse, e a palavra diz que houve uma grande bonança e todos ficaram perplexos, a perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é este? É o Senhor da paz, é o Senhor que tem o domínio da natureza, é o Senhor que tem o domínio dos homens, o Senhor tem o domínio dos governos. A verdade, o que nós estamos vivendo agora, é que o mundo está transtornado, os governos estão perturbados, estão confusos, não há coerência, não há harmonia, não há a consolidação de uma paz, embora eles assinem tratados de paz, mas não há essa consolidação. Logo de imediato surge alguma coisa, surge alguma ameaça que termina trazendo confusão, transtorno para a raça humana, a quietude, o pavor, o medo, a falta de paz. Estava conversando esses dias com uma irmã e ela pediu-me para orar por ela. Disse: pastor, ore por mim. Há um medo, há um pavor em mim. Eu quero que o senhor ore por mim. Eu coloquei as minhas mãos na cabeça daquela irmã e ministrei sobre ela a paz de Deus, pedindo ao Senhor: Senhor, que a tua paz seja concedida à mente de tua serva, essa paz guarde a sua mente, guarde o seu coração, haja quietude, todo pavor, todo medo, todo transtorno seja agora tirado da vida de tua serva. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor é a nossa paz. Não existe debaixo do sol, não existe no mundo espiritual algo impossível para Deus. Tudo é possível para o nosso Senhor. Deus, Ele continua sendo nosso abrigo, o nosso refúgio para nos proteger de todos os ataques do maligno. Os ataques são muitos. Tenha certeza que em meio a toda essa confusão que há no mundo, em meio a toda essa assolação que há no mundo, há sim ataques do maligno, ataques de Satanás. Satanás tem tramado, planejado para trazer os homens para um momento de pavor, de grandes expectativas, de desânimo, de frustrações, mas Deus reina, o Senhor reina, o Senhor continua com o seu braço forte, com a sua mão estendida, pronta para nos ajudar, para nos defender, para fincar a sua bandeira, a bandeira da vitória e estabelecer a paz na tua alma e no teu coração. Muitas são as confusões, muitos são os transtornos que se têm levantado na face da terra. Mas eu quero que você medite comigo um pouco sobre o que está escrito no Salmo 46. Veja o que diz o Salmo 46. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o salmista já experimentado em muitas batalhas, em muitas guerras, ele diz o seguinte no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Veja o que ele diz: pelo que não temeremos, não haverá pavor, não haverá transtornos em nós, conflito, confusão em nossa mente. Por quê? Porque ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora veja o que ele diz no verso 5: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Receba esta palavra com confiança, coloque essa palavra na sua mente, no seu coração e tenha a convicção que Deus está conosco, que o salmista está dizendo que Deus está no nosso meio, Deus está entre nós, Deus está conosco. O nome de Jesus
foi dado ao nome de Jesus Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus prometeu, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não temeremos, é o que o salmista diz. Aconteça o que acontecer. Ele diz o seguinte, o salmista: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele, Deus, levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra se acalmou. Basta apenas uma palavra da parte de Deus e tudo se acomodará no seu devido lugar. O que eu acho lindo nesse salmo é que ele diz o seguinte, no verso 8, ele diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Veja o que Deus faz. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Agora vem a palavra de Deus para nossas vidas. No verso 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é a palavra de Deus para nós. Você que está em momento de guerra no seu interior, a sua alma está aflita. O nosso pastor presidente tem trazido alguns temas, algumas palavras pastoral, justamente com esses temas, com relação ao medo, com relação à mente, um lugar de vitória ou derrota, mensagens edificantes. E o Senhor, através também da minha pessoa, está trazendo para você esta palavra dizendo: aquieta-te, tenha calma. Esta guerra, ela não vai te matar. Essa guerra que está surgindo não é para te fazer cair ou ficar prostrado. Pelo contrário, é para te dar crescimento, é para trazer maturidade para a tua vida. As pessoas que enfrentam as batalhas, que enfrentam os desafios com ousadia, são as pessoas que crescem, são as pessoas que amadurecem, são as pessoas que ficam habilitadas, experimentadas para qualquer tipo de circunstância. Venha o que vier, elas estão prontas, elas estão preparadas, porque elas conseguiram enfrentar os desafios, confiando em Deus, com ousadia, na força de Deus, no poder do Espírito Santo, e através dessas lutas alcançaram grandes vitórias e se tornaram grandes guerreiros. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer fazer de nós grandes guerreiros, grandes heróis. Sim, é o que o Senhor quer fazer de você. Ele está te preparando justamente para isso. Veja o que diz o apóstolo Paulo, ainda nesse capítulo 4, versículo 19. Veja o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu vou repetir. Capítulo 4, versículo 19. Paulo diz assim, veja o que ele diz, inspirado pelo Espírito de Deus: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é um dos motivos pelas quais as pessoas ficam inquietas quando vem uma ameaça de fome, uma ameaça de escassez, uma ameaça de desemprego. O seu interior é tomado por guerras, por conflitos que às vezes não existem, são conflitos que nós criamos na mente. Existem guerras que nós criamos, que nós dimensionamos dentro de nós. É o que a mente é capaz de fazer. Diante dos desafios, a maneira como você vê, a maneira como você olha o desafio, aquilo pode gerar dentro de você grandes guerras, grandes conflitos. E na maioria das vezes, não tem essa dimensão toda. Às vezes são só rumores. Por isso a palavra de Deus diz, o servo de Deus usado pelo Senhor, diz que o justo não temerá más notícias. Você ouviu o que eu falei? O justo não temerá maus rumores, más notícias, porque o seu coração, você está ouvindo? Porque o seu coração está firme no Senhor. Quando você enfrenta os desafios, o que acontece com você é o que aconteceu com Paulo. Você pode ver no capítulo 4 ainda da sua carta aos Filipenses, no versículo 12, vê o que é que Paulo diz. Ele diz assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele vem com o versículo 13, que é uma das expressões mais usadas no meio cristão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós somos instruídos em todas as coisas, a paz reina em nosso coração. Nós só chegamos a esse nível quando a paz de Deus está em nosso coração. O inimigo se levanta, você continua em paz. A adversidade aparece, você continua tranquilo, confiando em quem? Em Deus, que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades e nos ajudar em todas as adversidades. Eu quero concluir este programa lendo novamente o versículo 12. Veja o que Paulo diz. Receba esta palavra em nome de Jesus. Ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe aqueles momentos que vem que quer nos lançar por terra? Paulo está dizendo: você está abatido. Em meio àquilo que vem para me abater, permaneça tranquilo. Os rios se levantam, as ondas se levantam, mas eu fico esperando aqui no meu Deus, que é poderoso para dizer às ondas que se inclinem. Você lembra que a palavra diz que o Senhor colocou termos, limites para o mar? As ondas se levantam gigantescas, mas quando chega na praia, elas se rendem, elas se inclinam, porque já está determinada por Deus, já está determinado pelo Senhor, que até ali e não mais adiante. É assim que Deus faz. Essa adversidade não vai te matar. Em meio àquilo que vem para te abater, permaneça na paz de Deus. Quando você tiver abundância, permaneça firme em Deus, que nada te abale, que nada te tire da presença de Deus. Agora veja o que ele diz, vou repetir novamente. Ele diz: em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tudo é uma instrução de Deus. Tudo para a nossa vida é um ensinamento de Deus. Que todas as coisas que vierem sobre nós, tenhamos como um ensinamento do Senhor, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, fique com esta palavra: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não esteja inquieto por nada, por coisa alguma nesta terra. Coloque a sua confiança em Deus, porque o Deus da paz é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. Eu quero fazer uma oração, já finalizando este programa, e quero que você que está com a sua mente perturbada, o seu coraçãozinho aflito, a sua alma está abatida, nesse momento participe desta oração. Aí onde você está, feche seus olhos, coloque a sua mão no coração e ore juntamente comigo. E nessa oração, diga para a sua alma, converse com a sua alma e diga: minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Espere em Deus, porque Ele é a tua salvação. É isto que Deus quer que falemos, tá bom? Ore comigo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu me coloco diante de Ti, te agradeço, Senhor, por poder compartilhar com os meus irmãos, com muitos amigos, a Tua doce palavra. Essa palavra que fala sobre paz, que o Senhor é a nossa paz, que o Senhor nos conserva em paz, que conserva em paz todos aqueles cuja mente está em Ti. Por isso eu oro agora, Senhor, por todas as pessoas que participam desta oração, que estão, Senhor, com as suas mentes em conflito, em confusão, Senhor, a alma angustiada, o coração apertado. Agora, Senhor, eu te peço, o Teu poder se manifeste, o poder do Teu Espírito Santo, porque o Evangelho, Senhor, ele vem para libertar aqueles que estão oprimidos, ele vem, Senhor, para libertar aqueles que estão aprisionados. E por isso eu te peço que o Teu poder se manifeste, o poder do Teu Espírito Santo agindo agora nas mentes, nos corações, na alma, no espírito desta pessoa, e ela seja agora liberta no poder do nome de Jesus Cristo. A Tua palavra, Senhor, como espada que é, ela agora atinja, Senhor, o mal. Senhor, que o mal agora seja consumido, seja destruído pelo poder da Tua palavra. O Teu Espírito agora promovendo a paz para esta alma, paz para esse coração. Eu te peço que a Tua palavra, Senhor, se cumpra quando ela diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que esta pessoa agora receba a paz para o seu coração, a paz para a sua alma, que todo espírito opressor se retire agora em nome de Jesus, que toda perturbação se retire agora no poder do nome de Jesus Cristo, e essa pessoa agora receba a paz que vem de Deus, a paz que traz quietude e calma e a confiança em Ti, ó Deus. Senhor, realiza esta grande obra para o Teu louvor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e esteja sempre em sintonia neste canal, ouvindo as belas mensagens da palavra de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.